Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém. Saudamos a comunidade neste final de semana com palavras do Salmo 130. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Querida comunidade, estimadas irmãs e irmãos na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Com certeza, é conhecido o ditado popular que diz: é preciso separar o trigo do joio. As pessoas utilizam essa referência e ela é uma referência bíblica. Mas será que as pessoas entendem o que ela quer dizer? Será que de fato é esta a proposta, separar o trigo do joio? Quem pode realizar esta separação? Nós estamos vivendo distantes uns dos outros, isolados, mas também, infelizmente, constatamos que há uma distância muito grande entre as pessoas. As pessoas estão evitando umas às outras para não entrar em conflito por causa de suas divergências pessoais. Pois bem, como igreja, nós também temos algo importante a refletir. No tempo de Jesus, havia uma ideia muito clara de separação entre os pecadores e os justos. Assim, a sociedade de Jesus era compreendida: aqueles que se achavam justos e aqueles que eram considerados os pecadores. Pois bem, nós, como igreja, queremos refletir justamente sobre quais são esses aspectos que produzem uma compreensão de separação. Mas de onde será que vem essa distinção entre ímpios e pecadores? Olhemos para o testemunho bíblico. O povo de Israel, ao ser libertado por Deus, recebe de Deus os mandamentos. E os mandamentos de Deus são concedidos para permitir que as pessoas pudessem experimentar e reconhecer através dos mandamentos que eles são totalmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Entretanto, a interpretação e a maneira das pessoas se valerem dos mandamentos criou uma disfunção. As pessoas começaram a pensar que, cumprindo os mandamentos, elas iriam receber uma recompensa pelo esforço necessário. Isto criou a seguinte ideia no Antigo Testamento: aqueles que procuram praticar os mandamentos, estão próximos dos mandamentos e dos ritos religiosos, são os justos. Aqueles que não se preocupam em cumprir os mandamentos, estão distantes dos ensinamentos religiosos, são os ímpios. E os ímpios são comparados à palha que o vento leva para longe, ou seja, estão fora, foram levados para distante da comunhão com Deus. Assim, querida comunidade, estimados irmãos e irmãs na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas que pensavam que cumprir os mandamentos significaria receber uma recompensa de Deus, foram formando uma má compreensão, excluindo as outras pessoas da comunhão
e se considerando merecedoras de recompensa da parte de Deus. Jesus vem ao mundo justamente para acabar com essa má compreensão e fazer novas todas as coisas. Por isso, o ministério de Jesus é um ministério voltado às pessoas que estão afastadas da comunhão com Deus, ou seja, os pecadores. São para os pecadores que Jesus preferencialmente se dirige. E por que isso? Porque Deus não quer que ninguém esteja longe da comunhão com Ele. Desta forma, nós conhecemos a história de Jesus com Zaqueu, o publicano, o pecador, reconhecidamente como aquele que se afastou da comunhão com Deus e está vivendo uma vida longe dos ensinamentos de Deus. Mas é com Zaqueu que Jesus senta à mesa, ou seja, Jesus então mantém uma comunhão íntima com ele. Demonstração do arrependimento e da salvação e do perdão recebido por Jesus, Zaqueu diz que doará a metade dos seus bens para os pobres. Assim, Jesus se dirige e acolhe este que socialmente era reconhecido como um pecador e traz ele para a comunhão. Isto provoca uma crise entre os considerados justos. E eles recordam o Salmo número 1, versículo 1, que diz: bem-aventurado o homem que não se senta na mesa dos escarnecedores. Assim era a compreensão. Jesus se sentar à mesa com Zaqueu, com um pecador, significa se tornar um igual àquele. Mas Jesus diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas sim pecadores. O anúncio e a proximidade de Jesus faz com que o reino de Deus demonstre sinais. A partir do ministério de Jesus, de chamar os pecadores, aqueles que estão distantes da comunhão com Jesus, para junto de si e para junto de Deus, Jesus provoca uma crise naqueles que se consideram justos. Porque a partir do perdão que Jesus concede aos pecadores, Jesus coloca em xeque tudo aquilo que os justos consideravam merecer como recompensa pelos seus esforços. Os pecadores são aceitos por graça através de Jesus. E isto inviabiliza uma falsa justiça que os justos consideravam ter. Olhemos com atenção para a parábola do filho pródigo e de seu irmão. O filho pródigo é um exemplo daqueles que eram considerados os ímpios, que se afastam da comunhão com o Pai e vão viver uma vida longe aonde só há perversidades. O filho mais velho se assemelha aos justos, que sempre ficaram perto do Pai, cumprindo e procurando seguir as suas orientações, os seus mandamentos. Mas é importante que nós lembremos que tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho carecem de comunhão com o Pai. O filho mais novo se distancia de Deus por querer viver de forma independente do Pai. O filho mais velho, embora esteja próximo do Pai, não vive como um filho, mas como um empregado. Ele procura apenas, através do cumprimento de obrigações, esperar uma recompensa. E vejam como que a crise acontece com os justos. O filho pródigo, ao retornar, é recebido pelo pai com uma grande festa, uma grande alegria, pois voltou da morte e está vivo. Ao passo que o filho mais velho fica incomodado e lembra que nem ao menos o pai concedeu para ele um cabrito para comemorar com seus amigos. Mas ao passo de que o pai quer que o filho mais velho também se alegre por causa que aquele irmão estava perdido e foi achado, estava morto e voltou a viver. É isso que Deus quer. Deus quer que os que estão próximos a Ele
possam sentir a mesma alegria que Deus sente em viver em comunhão. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, nós que estamos vivendo e sofrendo as consequências de divisões entre as pessoas que não querem se relacionar com quem pensa diferente, buscando apenas os seus nichos de pessoas iguais, estas infelizmente estão perdendo a identidade humana, pois apenas nos conhecemos como nós somos através do diálogo e da comunhão com quem é diferente do que nós. E nisso construímos a nossa identidade. Em relação às pessoas, Deus vem para estabelecer comunhão conosco. Algumas pessoas querem viver independentes de Deus e vão para longe da comunhão, de forma obstinada. Outras pessoas estão próximas a Deus, mas pensam que cumprir regras e mandamentos vai lhes garantir uma recompensa vindoura. Viver com Deus é experimentar comunhão. A comunhão alegre de quem estava perdido e quem foi achado. A comunhão daqueles que estavam vivendo como empregados e não como filhos. Poder experimentar agora a alegria de serem filhos verdadeiramente. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, terminamos esta mensagem com como no início. É preciso separar o joio do trigo. Mas o joio e o trigo serão apenas separados por Deus na colheita. É Deus mesmo quem irá separar. E qual é o critério? Os frutos. Pois viver como cristãos neste mundo é assumir responsabilidades diante do mundo, colocando frutos do amor, frutos do compromisso de quem vive junto com Deus. Quem é perdoado por Deus e vive na comunhão com Deus, este experimenta uma verdadeira alegria. Assim nós também ouvimos do testemunho bíblico que se nós, perdoados por Deus e vivermos em comunhão com Deus, não perdoarmos o nosso irmão, nós perdemos o perdão que Deus nos concede. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o testemunho bíblico diz que se nós dissermos que amamos a Deus, a quem nós não vemos, e dissermos que não amamos ao nosso próximo, a quem vemos, nós fazemos de Deus um mentiroso. Porque nós não podemos, testemunhar e viver o amor com Deus se não vivemos o amor para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante. A alegria e a multiplicação dos frutos são consequências de viver em comunhão com Jesus. Pois Jesus assim mesmo disse: se vocês viverem unidos comigo, irão produzir frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Que nesse tempo em que nós vivemos, nós sejamos pessoas unidas a Jesus, experimentando de Jesus a sua comunhão verdadeira, produzindo frutos, e que esses frutos possam servir para trazer ao nosso tempo, no momento em que vivemos, sinais de paz, de perdão e de misericórdia. Mas só conseguimos isto se estamos unidos com Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde para que possamos produzir muitos frutos. Amém. Se sofrimento te cansei, Senhor, se a meu exemplo fraco
Que estas palavras deste hino tão precioso do nosso cancioneiro sejam nossas preces. Que estas palavras que demonstram uma íntima relação com Deus, uma entrega, uma dependência, que confia na sua misericórdia, estas palavras sejam recitadas, oradas por nós, dia após dia, na semana que iniciaremos. Que possamos, de modo transparente, honesto, íntegro, nos perguntarmos pelos sofrimentos que nós causamos, através de nossas palavras, ações, omissões, através de pensamentos. Que sofrimentos nós promovemos? E diante do Senhor misericordioso, no qual há verdadeira redenção, possamos entregar, clamando o seu perdão, que está à nossa disposição. Em Cristo Jesus, Ele nos oferece possibilidade de recomeçar. Possamos, em nossas orações, refletir sobre os sofrimentos que causamos, pedir perdão e nos propormos a mudar de vida. Uma abençoada semana e no perdão do Senhor caminhemos fortalecidos e renovados. Amém.